Eu gostaria de abrir a Bíblia com você em 2 Samuel. 2 Samuel. No capítulo 6. Está com a gente também aqui um casal que veio de Washington, D.C., só para participar da programação desse final de semana, que é o Brian e a Elisângela, né? Puxa, queria que eles ficassem de pé rapidinho, né? A salva de palmas pro casal aí. Muito obrigado. O Brian, ele é vice-presidente de uma corporação, ele é um homem muito ocupado, tem tarefas por todos os Estados Unidos, até fora do Brasil, dos Estados Unidos e tudo, e ele separou esse tempo para estar aqui. Obrigado, tá, Brian? Você ter priorizado esse tempo de convivência com a gente. Nós estamos muito felizes aqui, tá? Gente, eu queria ler com você esse texto, e eu creio que hoje Deus vai dar uma palavra que pode ser um novo rumo para a sua vida. Eu acredito muito nisso. Um dia muda tudo, uma palavra muda tudo, uma oração muda tudo. Eu acredito nisso. Todo dia eu me desafio a viver um novo tempo, um novo projeto, um novo sonho. Eu acredito nisso. Eu não consigo vir aqui toda hora, mesmo sendo o pastor presidente dessa igreja, né? Temos o pastor local, que é o pastor Sali, mesmo sendo o pastor presidente da Missão Atitude, eu não consigo estar toda hora aqui. A gente acompanha por lá, fica vendo as coisas todas, mas uma coisa você pode ter certeza, aquele povo lá ora por vocês, acredita em vocês, amam vocês, vocês são parte de algo muito maior, né? Tem ovelhinha até lá do Brasil que está aqui hoje, né? Representando o restante da turma. Você já veio morar aqui já de vez, não? Eu vim tentar dar um abraço no pastor, porque lá é um concorrente. Olha aí, viu? Que é mais fácil. E trouxe pão de queijo lá de Minas para mim, não, né? Porque ela de vez em quando vai a Belo Horizonte, ela traz um pãozinho de queijo que é de 3 queijos, que é um negócio absurdo, né? Gente, então, 2 Samuel capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Acompanhe comigo, porque eu creio que hoje Deus pode dar um novo rumo à sua vida com essa mensagem. A arca é levada para Jerusalém. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá, filho de Abinadab, esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor a abençoou, e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi.
que Deus revele a sua vontade através dessa palavra para cada coração aqui. Amém? 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 Amém. Meus irmãos, me perdoem o resfriado. A gente não está acostumado, né, com essas prosperidades dos Estados Unidos, passa mal, né? Mas eu estou melhorando, em nome de Jesus, né? Então, fiquei resfriado aqui no primeiro dia. Mas vamos lá. A arca do Senhor. O que era a arca da aliança? O que era a arca do Senhor? É uma caixa de madeira acácia, revestida de ouro, com 2 querubins, 2 anjos com as asas de um lado e de outro, acima dessa caixa, na tampa dessa caixa. Dentro da caixa se colocavam as 2 tábuas da lei, que foram entregues a Moisés. Também eram colocados outros instrumentos sagrados. Eram colocadas ali a vara de Arão e um vaso com maná. O maná, o pão que vinha do céu para alimentar o povo. E essa arca, ela representava o Shekinah de Deus. Que é isso? A glória de Deus. Na verdade, a arca não representava para o povo, ela era a própria presença manifesta do Shekinah, da glória de Deus. Portanto, aonde o povo ia, levava a arca. Levava a arca, levando a presença de Deus. Quando o Senhor Jeová manda que Moisés construa a arca do Senhor, ele diz que sua presença iria com o povo. Olha isso. A arca significa a presença de Deus com o povo. Agora, a arca do Senhor, essa Shekinah de Deus, a palavra hebraica que significa presença, ela foi utilizada pelos hebreus até que a arca desapareceu. Quando isso aconteceu? Provavelmente isso aconteceu quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a Palestina, invadiu Jerusalém. E quando isso aconteceu, é provável que Jeremias tenha escondido a arca no Monte Nebo. Gente, se essa arca fosse encontrada hoje, ela valeria bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Não dá para quantificar quanto vale este que é o maior símbolo de Deus junto ao seu povo, o povo hebreu. Mas está sumida a arca. Ainda bem que não acharam, senão ia ter um monte de gente adorando essa arca, querendo botar a mão na arca e arrancar o ouro toda a arca, só de tanto passar a mão nela, não ia ser bom. Agora dá uma olhada só no que acontece. Essa arca, durante um tempo, ela ficou na casa de um homem chamado Abinadab. Esse homem Abinadab tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. Davi se torna rei de Israel, vence uma batalha muito forte contra os filisteus, e agora Davi quer trazer o quê? A presença do Senhor para Jerusalém, a sede do seu governo. Ele quer preparar um ambiente para onde a presença de Deus, a Shekinah de Deus, fosse vista, manifesta naquele lugar. Ele prepara uma tenda bonita, decora tudo, faz tudo bacana pra caramba, separa 30.000 soldados e vai até lá, leva uma banda com tudo quanto é tipo de instrumento, os melhores instrumentos para tocar. Imagina a banda vindo tocando, os soldados marchando na cidade, todo mundo enfileirado para receber a arca. Um planejamento muito legal. E aí ele vai lá na casa de Abinadab e fala: estou aqui com a comitiva, viemos aqui buscar a arca. E aí eles botam a arca num carroção, uma carroça grande, e aí vai o Aiô, o filho do Abinadab, vai na frente, e atrás vem o que? Uzá, o irmão dele, atrás da arca, Davi e toda a comitiva, celebrando, cantando, para poder entrar em Jerusalém com a arca. No meio do caminho, numa área chamada de Nacon, na eira de Nacon, acontece uma coisa que não estava prevista. O boi tropeçou. E quando o boi tropeçou, balançou o carro, quase que a arca cai no chão. Uzá, filho de Abinadab, bota a mão na arca para segurar a arca e não deixar a arca cair. Ei, querido, ninguém precisa ajudar Deus. Ninguém consegue reter a glória de Deus. Ninguém segura a presença de Deus. Havia uma lei. Nenhum homem poderia sequer ficar olhando para a arca há muito tempo, quanto mais tocar na arca. E agora Uzá morre imediatamente. Os bois da carroça que traziam a arca tropeçaram na eira de Nacon. A arca ameaçou cair. Uzá
feriu a lei de Deus, tentando ajudar Deus. Às vezes você quer ajudar Deus. Você vê uma coisa que você acha que é certa, você quer fazer da sua maneira. Deixa Deus ser Deus. Ora, faz o que é certo. Não tenta fazer da maneira errada o que é certo, não, porque você não precisa ajudar Deus. Deus faz no tempo dele. A lei de Deus é que nenhum homem podia tocar. Como ele faz isso? Agora imagina o menino morto. Abinadab voltando para casa. Aí a mulher de Abinadab fala assim: e aí, como é que foi a chegada da arca em Jerusalém? Foi legal? Foi bonito? O povo ficou feliz? Abinadab fala assim: não levamos não. Mas não levaram não? Não teve um problema lá, não deu para levar não. Fizeram o que com a arca? Botaram na casa do outro homem. Um homem lá que morava na estrada. Esse homem, ele aceitou ficar com a arca na casa dele. Então colocaram na casa dele. O nome do homem é Obed-Edom. Ah, é? Ah, tá. E vem falar nisso. Cadê o Uzá? Cadê o Uzá? Cadê o Uzá? O Uzá não volta para casa não. Por quê? Morreu. Imagina Davi chegando em Jerusalém. Todo mundo preparado, as bandas preparadas, todo mundo com panfleto, todo mundo com galhardete, todo mundo em festa, todo mundo arrumado, roupa de gala. E quando Davi chega na cidade, o pessoal fala assim: e aí, Davi, cadê a arca? Deu ruim. A gente estava vindo, mas aí teve um negócio lá e o menino botou a mão na arca lá e morreu o menino. Nós não só não trouxemos, como tem uma morte na nossa conta. Queridos, Davi ficou muito assustado. Quando ele viu Uzá morto, ele decidiu não levar a arca para Jerusalém. Ele falou assim: alguma coisa está errada. E aí diz a Bíblia que esse rapaz chamado Obed-Edom, ele mora no caminho entre a casa de Abinadab e Jerusalém, num lugar chamado Kiriat Jearim. Sabe quem ele é? Ele é um pobre. Quem mora na estrada é gente pobre. Quem tem mais grana mora na cidade, porque lá tem muralha para proteger você. Se você mora na estrada, qualquer um vem e invade sua casa. Vem um bando de mercenários, entra, come a sua comida toda, bate nos seus filhos, estupra sua mulher e vai embora. Esse homem Obed-Edom é um homem pobre que mora na estrada. Ele não tem nada. Mas aí o Davi fala assim: olha aqui, ó, eu estou com a arca aí, não vou levar para lá não. Você recebe na sua casa? Ele fala: eu recebo. E a arca fica na casa dele. Talvez se fosse eu ou você, ao sabermos que Deus matou Uzá só por tocar na arca, talvez a gente falasse: é ruim que eu vou levar, hein? E tem um detalhe: Obed-Edom, ou seja, ele é um edomita. Sabe quem eram os edomitas? Um povo descendente de Esaú, um povo que é inimigo do povo de Israel. Ele fala: se um camarada que é do povo deles, Deus não poupou, eu que sou de um povo inimigo, de uma origem inimiga, eu vou levar para minha casa? É ruim, hein? Vai que o filho meu toca nesse negócio aí. Vai que um de nós fica olhando muito para essa arca e acontece um problema. Este fato, meus amados irmãos, está muito claro em Crônicas 13. Diz assim, versículo 13 e 14: e Davi não acolheu a arca em sua casa, mas mandou que levasse para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-Edom na sua casa. E Yahvé abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que lhe pertencia. Meus irmãos, ele levou a arca para a casa dele. Mas quando ele levou a arca para a casa dele, o que aconteceu? Uma prosperidade absurda tomou a casa de Obed-Edom. Como assim, pastor? Como assim? Tinha uma árvore lá, que não dava fruto nenhum. No dia seguinte, estava tomada de fruto. Um animal lá, que nem engravidava. No dia seguinte, estava prenha lá, a cabrita lá, alguma coisa dessa lá, uma ovelha lá. E aí, em vez de dar um animal, dava 2, dava 3. Os bichos que já estavam lá, esperando lá um bezerrinho lá, quando foi nascer, nasceu 3. Os lugares estavam assim, descampados, seco.
No dia seguinte, um monte de coisa verdejante, plantada. Uma árvore que levava 2 anos para crescer, cresceu em 1 semana. Pastor, mas isso é sobrenatural. É isso mesmo. Ele levou para a casa dele o quê? Shekinah. Ele levou o quê? A presença de Deus. Pastor, mas isso é incrível. Mas é tão visível isso, que o povo chegou em Jerusalém e procurou Davi. Falou, Davi, você não sabe o que está acontecendo. Ele falou, o quê? Sabe aquela casa lá que você deixou a arca, lá do Obed-Edom? Sei, Davi. Lembra que a gente passou lá, era tudo seco? Não tinha um fruto na árvore. O jardim estava todo arrebentado. O pomar dele não tinha nada. Davi, passa lá para você ver. Cara, o cara ficou rico em 3 meses. Como assim? Ficou rico. O que ele tem de plantação lá, aquele campo todo estava seco, aqui está tudo cheio de trigo. Se ele vender aquele negócio todo ali, Davi, ele fica 3, 4 anos sem trabalhar. Davi, em pedra nasceu coisa lá, meu irmão. Deus floresceu toda a área em volta da casa do cara. Parece uma fazenda cheia de tecnologia. Uma fazenda produtiva lá da Califórnia. Da Califórnia, é. Davi, os bichos do cara estão tudo procriando. Em vez de tantos meses, está procriando em 3 meses, já nasce pronto o negócio lá, rapaz. Rapaz, é um negócio incrível. Em 3 meses, mudou a vida do cara. E os bichos dele, em vez de uma vaca dele lá que dava lá não sei quantos litros de leite, está dando 10 vezes mais, meu filho. E o cara está fazendo queijo, manteiga, está vendendo esse negócio todo. O cara enriqueceu em 3 meses, Davi. Lembra que não tinha tamareira nenhuma? Pois é. Surgiram as tamareiras lá, subiu as tamareiras lá, as tamareiras que já tinha, que não estava dando nada por causa da sequidão, tá tudo lotado, o cara já fez mel de tâmara, meu irmão, o cara tem comida na casa dele, farto. Davi, impressionante. Davi falou assim, eu tenho que trazer a arca para Jerusalém. Só que agora Davi vai organizar as coisas, fazer da maneira correta. E ele traz a arca da aliança para Jerusalém. E quando a arca entra na cidade, ele entra glorificando a Deus, exaltando a Deus. E o povo todo busca a Deus, ao mover na cidade, um derramar na cidade. E Davi, que é o rei, o grande guerreiro, nessa hora ele vira menino, ele dança, ele entra em júbilo. Só teve uma pessoa que criticou Davi, a esposa dele, Mical, que ficou da janela olhando, e quando viu Davi dançando diante do Senhor, quando ele chega em casa, ela fala assim, que papelão, hein? Dançando junto com os subalternos lá, dançando junto com as escravas lá, que é isso, Davi? Diz a Bíblia que ela ficou estéril, nunca mais pôde produzir nada na sua vida, e a relação dela com Davi se deteriorou, porque ela não entendeu que Davi estava feliz pela Shekinah de Deus. Meus amados irmãos, nós não podemos temer a arca. Deus quer colocar a arca dele na nossa casa. Deus quer colocar a arca dele na nossa vida. Muitos de nós estamos buscando algumas coisas, algumas conquistas. Não percebemos ainda que o que nos falta é a Shekinah. O dia que a Shekinah tomar nossa vida, o restante é consequência. O florescer da nossa vida é consequência. Não podemos temer a arca, a presença manifesta de Deus sobre nossa vida. Mas para receber essa presença, precisamos entender como ela se manifesta na vida de uma pessoa. Esse é o meu objetivo aqui hoje. E eu quero, nos próximos minutos, explicar para você algo sobre a presença de Deus. Primeiro, sobre a presença de Deus, você precisa aprender que... Interessante, o sermão sumiu aqui agora. Como é que pode isso? Deixa eu voltar com ele aqui. Aqui. Sobre a presença de Deus, em primeiro lugar, você precisa aprender que estar perto da presença não significa ser abençoado por essa presença. Estar perto da presença não significa ser abençoado por essa presença. Dá uma olhada. A arca estava na casa de Abinadab por 20 anos.
A arca estava na casa dele, num canto lá. Deve ter colocado num canto, botou uns lençóis em cima lá, deixou num canto lá. A arca não era a coisa mais importante da casa dele. A arca não era a fonte de inspiração para ele. É muito interessante que a arca tenha ficado na casa de Abinadab e nada de extraordinário aconteceu. Parece que Abinadab tolerava a arca lá. Parece que Abinadab tinha uma relação meio assim, de tradição. Tem que estar a arca aí, mandaram eu cuidar, estou cuidando aí. Tem que ir na igreja, eu vou também. Tem que chegar 10 horas para o culto, eu vou chegar, né? Fazer o quê? É uma coisa meio convencional, é uma coisa que não é do sobrenatural, não é uma coisa de inspiração. Parece que é uma coisa cerimonial, costume. Quando a arca, que é a presença de Deus, chegou na casa de Abinadab, é provável que com o passar do tempo, ele e seus filhos se acostumaram com aquilo. Tem muita gente acostumada com a igreja, acostumado com louvor, acostumado com mensagem, acostumado com leitura de Bíblia, acostumado, você está acostumado. Você não está vivenciando a cada dia mais. Ele estava acostumado. Ele está só ali, vendo. Mas na casa de Obed-Edom, ele procura dar o devido lugar à arca. Ele pegou a arca, botou no lugar principal da casa dele. Eu fico imaginando que Obed-Edom, quando acordava de manhã, e o pessoal acorda muito cedo lá, porque o sol é forte, 4 horas da manhã, ele acorda. Aí a mulher dele fala assim: você vai tomar café? Sem pão do céu, sem pão da terra. Primeira arca. Ele chegava diante da arca e falava: Deus, eu preciso da tua bênção nesse dia. Derrama a tua glória sobre a minha vida nesse dia. Deus, eu sou um homem pobre que mora na estrada. Minha família é desprotegida. E nem sempre eu tenho a garantia de que eu vou ter o pão de cada dia. Mas eu vou trabalhar agora, eu quero a tua bênção, porque a arca está na minha casa. Fico imaginando que depois ele tomava o café dele, saía para trabalhar, e quando ele voltava, antes de entrar em casa, ele lavava as mãos. Lavava as mãos lá de fora, chegava lá, olhava para a arca e falava: Deus, trabalhei o dia inteiro, minha mão estava bem suja, mas eu estava minhas mãos limpas diante do Senhor, para dizer que eu não quero pegar nada que não seja meu. Eu não quero fazer nada que eu não possa fazer. Mas eu quero te agradecer porque o Senhor consagrou minhas mãos para trabalhar hoje com diligência. E eu volto para te oferecer minha expressão de adoração. Durante 3 meses, aquela arca era o alvo da vida de Obed-Edom. O trabalho, a lavoura, o cuidado com os animais era uma consequência. Provável que quando os seus filhos viam isso, eles começaram a aprender também a fazer isso. Shekinah, nós vamos com o pai agora para trabalhar. Ajuda a gente a não entrar nessa maluquice que acontece por aí. Ajuda a gente a não imitar essas loucuras que são ensinadas nas escolas. Que a gente não veja as pornografias, que a gente não minta, que a gente não use droga, que a gente tenha um coração puro como nosso Pai. Havia uma grande reverência para com a arca, a presença do Senhor na casa de Obed-Edom, algo que não vemos mais com tanta frequência no meio da igreja de hoje, pois mais nos parecemos com a casa de Abinadab do que com a casa de Obed-Edom. Gente que não ama a Jesus, ama às vezes a convivência, ama o churrasco, ama a feijoada, ama o futebol, ama o ambiente, mas não está aqui para fazer a diferença e fazer com que a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a arca de Deus seja vista por cada pessoa que adentra essa porta. Meus irmãos, será que você tem sido como Obed-Edom ou como Abinadab em relação à arca do Senhor? Em segundo lugar, com relação à presença de Deus, você precisa aprender que nossas estratégias sem consultar a Deus são fracassos anunciados. Nossas estratégias para ganhar dinheiro, para empreender, para avançar, para conseguir documento, para terminar o inglês, para aprender inglês, sem a glória de Deus, é fracasso anunciado. É fracasso anunciado.
Nossas estratégias não vão dar certo, irmãos. Pastor, por que você diz isso? Porque Davi preparou uma tenda? Preparou. Davi preparou a banda? Preparou. Preparou os soldados? Preparou. Preparou a festividade? Preparou. Mandou fazer a comida no dia que a arca chegou. Cada família ganhou um kit de alimento. Bolo de passas, bolo disso. Imagina, deve ser muito gostoso esse bolo. Eu cheguei a salivar lendo esse texto. Porque um bolo com passas, eu adoro panetone. Era o panetone. Já tinha panetone naquela época, meu irmão. Esse pessoal comia mal é ruim. Crente sempre soube comer bem, né? Então, gente, eles ganharam panetone, eles ganharam pão disso, pão daquilo. Eles ganharam um kit. Toda a família comeu bem naquele dia, patrocinado pelo reino de Davi. Ele planejou tudo. Ele só esqueceu de perguntar para Deus o que Deus não permitia. Ele só esqueceu de perguntar para Deus: Deus, e o que o Senhor quer que a gente faça, e o que o Senhor quer que a gente não faça? Ele planejou pela capacidade dele. O coração de Davi estava sincero? Sim. Ele fez a coisa certa, levar a arca para Jerusalém? Sim. Mas ele quis fazer da maneira errada. Falta alinhamento com Deus, direção clara de Deus no certo a fazer. Uzá e Aiô trouxeram a arca em carroça. Sabe quem carregou a arca em carroça? Os filisteus. Os filisteus, quando roubaram a arca, carregaram em carroça também. Eles agiram como agiam os ímpios. A arca não podia ser carregada em carroça. Na arca haviam argolas de ouro nas 4 pontas dela. E então se passava uma vara de acácia coberta de ouro pelo meio dessas argolas. E a arca do Senhor deveria ser carregada nos ombros. Deus definiu. Deus definiu. Não tem que facilitar carregar a obra de Deus. Não é fácil não, irmão. É no ombro. É no ombro. Mas eles quiseram facilidade. O Senhor diz assim: os meus planos não são os seus planos. Deus tem os planos dele, o jeito dele. Nós precisamos entender o tempo e o modo de Deus. Repita comigo: nós temos que entender o tempo e o modo. Que hora Deus quer fazer, né? E como que ele quer fazer. Davi entendeu o tempo, mas não entendeu o modo. Quis fazer de uma maneira diferente. Eclesiastes 8, versículo 5 diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Nós estamos nesse mundo precisando entender qual é o tempo e qual é o modo de Deus para fazer o que a gente tem que fazer. Ah, meus irmãos, Davi consultou os oficiais e comandantes da Assembleia de Israel. Davi preparou tudo, 30 mil homens preparados, todos esperando a arca em Jerusalém, a tenda preparada. Só não consultou o Senhor. Quantas coisas que a gente faz sem consultar o Senhor, né? Quantas coisas que a gente planeja, a gente faz planilha, a gente faz pesquisa de mercado, a gente ouve bons consultores, a gente ouve o conselho de pessoas bem-sucedidas. A gente só esquece de uma coisa: consultar a Deus. Ah, eu estou consultando e não estou ouvindo. Querido, quando a minha mulher olha para mim, só do olhar dela eu sei se ela gostou ou não gostou. Ela não é assim. Por quê? Porque tem intimidade. Quando ela olha assim, eu falei: ai, 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 vai ter resenha em casa. Por quê? Porque eu a conheço e ela me conhece. Você quer entender a voz de Deus sem buscar intimidade? Você quer orar hoje? Deus resolve tudo. Deus vira um tagarela contigo. Fala em mistério, fala no sonho, fala aberto, fala pela música, fala escrevendo no papel, escrevendo na muralha. Deus sai falando tudo. E você, sem intimidade nenhuma. Ei, é a intimidade que faz o seu ouvido do coração perceber a mensagem que Deus coloca dentro de você. Quando as pessoas falam assim: Deus falou comigo, até como é que é isso aí, né? Porque tem gente que fala com uma facilidade. Você fala: será que Deus está falando audível com ele? 99,99% das vezes não é assim que Deus fala. Mas Deus dá uma sensação interna, e há uma paz interna. E a gente lê Bíblia e ora e fala: Deus está nisso comigo. Mas ó, tem tudo para dar errado, mas eu estou numa paz. Eu tenho orado,
tem jejuado, e Deus está falando. E a gente vai, e a gente surpreende a todos. Por quê? Porque foi a voz do Espírito dentro de nós. Ei, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você tem essa voz dentro de você. Você só tem que aprender a ouvi-la. E se você ouvir, você vai dar tiro certo, sniper. Tiro certo nos negócios, tiro certo na família, tiro certo nos filhos, tiro certo em cada área da sua vida. Mas a Shekinah tem que estar na sua casa. Sem Deus na frente, os bois tropeçam na nossa vida. E a arca vai cair. Em terceiro lugar, sobre a presença de Deus, você precisa aprender que Deus permite que bois tropecem para usar pessoas improváveis. Deus permite que os bois tropecem. Gente, sabe quando que aquela arca ia parar na casa de Obed-Edom? Nunca. Quem é Obed-Edom? Obed-Edom é um homem pobre, de um povo inimigo do povo hebreu, e diz que ele veio de Gade. Sabe onde, que região é essa? É a região do maior inimigo que Davi teve. Foi lá que nasceu Golias. Todo antecedente de Obed é ruim para ele receber a arca. Ele não tem credencial nenhuma. Ele é o cara que não vai ganhar green card. Não tem como. É tudo ruim na vida dele. Mas aí os bois tropeçam. Sabe uma coisa? Tem boi tropeçando para você ter a sua oportunidade. Tem hora que bois tropeçam. Coisas esquisitas acontecem. Coisas improváveis acontecem. Porque Deus quer oportunizar a você a sua chance. Obed-Edom podia falar: eu não vou pegar essa arca não, meu irmão. Eu não tenho credencial nenhuma. Essa arca pode significar a morte da minha família inteira. Mas ele pensou diferente. Falou: o quê? É a minha chance. Meu irmão, só Deus vai mandar essa arca parar aqui em casa. Se tem uma pessoa que não podia receber a arca, sou eu. E agora a arca está na minha casa. Eu vou receber sim. Eu não sou um nobre, eu não sou descendente desse povo, eu nasci numa cidade de um inimigo desse povo, mas eu estou tendo a chance, eu não vou perder. Muita coisa que está dando de errado, muita coisa que você não está entendendo, são bois tropeçando, para que você dê um salto na sua vida, para que você pegue a oportunidade da sua vida, para que você busque o caminho da sua vida, para que você dê um tiro na sua vida, para que você saia de uma situação de letargia, de inércia, de ineficiência, e busque um alvo novo, um projeto novo, para que você tente alguma coisa, e que a glória de Deus seja vista na sua vida. Amém. Na nossa igreja, os bois tropeçam direto. Gente improvável, gente sem muita habilidade, gente que pecou bonito mesmo, foi com pecado, mas se arrependeu. E quando a arca foi apresentada, falaram assim: essa arca eu quero na minha casa. E eles pegaram a arca, e quando a arca chegou na casa deles, eles tomaram posse da arca, eles falaram: eu quero alguma coisa mais com esse Deus, eu vou viver uma Shekinah de Deus na minha vida. E aí, alguns deles têm virado grandes empresários, alguns deles têm virado pastores. Eu tenho uma pessoa lá que ele foi miliciano. Pensa num cara que fez droga. Pensa num cara que foi violento. Hoje ele lidera 15 células. Ele pastoreia 150 pessoas. Um homem que influenciava para o mal, hoje é a influência do bem. Ele ganha pouquinho. Ele não ganha nem R$2.000. Ele ganha pouco. A esposa não está empregada. E aquele irmão sai, vai lá em Santa Cruz, ele mora em Jacarepaguá, vai lá em Santa Cruz para supervisionar a célula. E de vez em quando alguém na rede dele está passando dificuldade financeira. E aí meu coração fica moído, eu descubro que ele foi e deu um alimento. Eu descubro que ele foi e deu uma ajuda. Ele foi, tirou do pouco dele e compartilhou com alguém. Como que um homem desse não está aproveitando a oportunidade do boi ter tropeçado? Ele era um improvável. Ele estava canalizado para a morte, ou para troca de tiro com a polícia daqui a pouco.
mas ele decidiu pegar a arca do Senhor. Eu não sei que hora que o boi tropeçou na sua vida. Eu não sei o que deu errado. Eu não sei qual foi a morte que aconteceu, a tragédia que aconteceu. Mas Deus está falando assim: ei, você está à beira da estrada. Você é Obed-Edom. Vai querer pegar a arca ou não? Vai com você. Tem gente que pega. Tem gente que não pega. Queridos, nós precisamos entender que Obed-Edom foi aceito por Deus, e de gentio passou a ser levita, porque quem cuidava da arca eram os levitas. Quem eram os levitas? Eram os selecionados por Deus para cuidar da arca. De Zé Ruela a Zé Tudo. Ele agora é aquele que protege a arca do Senhor. Pastor, mas foi só 3 meses, 3 meses que ele usou cada dia da melhor maneira. Ah, meus amados irmãos, ah, queridos, quantos de nós não somos ainda adoradores de Deus? Quantos de nós ainda não somos quebrantados diante de Deus? Quantos de nós ainda temos um coração altivo? Quantos de nós ainda somos pessoas ingratas a Deus? Quantos de nós ainda estamos esperando o que Deus vai nos dar e não temos gratidão pelo que Ele já nos deu? Quantos de nós vivemos a expectativa do que Deus fará e nunca reconhecemos que temos motivo de sobra para celebrar pelo que Ele já fez? O avivamento nos últimos dias não vai começar por pregadores cheios do poder de Deus. Não vai começar através de gente que fala na televisão. Eu acho que o grande avivamento que Deus vai fazer nesse final de era, antes da volta de Jesus, vai ser através de pessoas que o boi tropeçou. Pessoas improváveis que vão decidir chegar numa faculdade, chegar num comércio, chegar numa associação comercial, chegar num colégio, chegar num ambiente de futebol e começar alguma coisa nova, começar um projeto novo, cuidar de gente, começar a cuidar de meninos, começar a fazer um trabalho brasileiro de futebol para trazer os meninos e através deles as famílias. Eu acho que Deus vai usar pessoas improváveis para fazer um grande mover de avivamento. Eu não acho que serão aqueles que têm carteirinha profissional, os pastores famosos. Eu não acho que serão assim. Eu acho que Deus está aqui olhando para pessoas com as quais Ele quer contar para um grande mover. Em quarto lugar, sobre a presença de Deus, você precisa aprender que pessoas com medo do que a presença de Deus possa trazer podem nunca entender o poder que essa presença traria sobre suas vidas. Tem gente que tem medo. Ah, não, esse negócio do mover sobrenatural. Não, eu tenho minhas convicções doutrinárias. Eu tenho minhas convicções pessoais. A igreja que eu era no Brasil era assim, assado. Nossos medos, nossas teologias, nossas experiências, nossas convicções e preconceitos roubam de nós um processo poderoso de expectativa da presença de Deus nos tomar, de palavras de discernimento nos tomarem e de milagres fluírem sobre nossas vidas. Você tem que mergulhar em Deus, se voltar para Deus, botar um louvor no fundo do seu quarto lá e falar: Deus, só sai daqui quando arrepiar a alma, só sai daqui quando sentir o toque da tua mão, só sai daqui com uma palavra de discernimento dada por ti. Mas não, a gente faz aquela oração já com o carro ligado na estrada: Senhor, não, eu vou orando até o trabalho. Você ora até o trabalho por que nenhuma? Ah, pessoa, melhor que nada é, claro, qualquer coisa é melhor que nada. Mas essa não é a oração que Deus espera de você. A oração que Deus espera de você é você separar tempo para Ele. E não está dirigindo, ouvindo isso, fazendo aquilo, respondendo o WhatsApp e falando com Ele ao mesmo tempo. Que é isso? Deus quer diálogo. Deus quer falar e Deus quer ouvir. E não vamos ter isso se a gente não separar tempo para isso. Meus amados irmãos, Deus não gera drogados, gera pessoas sob o controle de quem governa o mundo, o controle do Espírito Santo. Ele diz: enchei-vos do Espírito. Quando a gente se enche do Espírito, a nossa boca fala das coisas espirituais, a nossa linguagem é outra.
O nosso olhar é outro, a nossa forma de ver é outra. É natural e as pessoas percebem isso. Ei, quem foi a última pessoa que te encontrou e falou assim: você é evangélico, né? Você é cristão, né? Por causa da sua atitude. Qual foi a última vez? Ei, pastor, tem tempo. Então tem tempo que você não reflete a glória. Dizem que Finney, aquele grande avivalista, século XVIII, um dia ele estava assim, ó, parado. Umas pessoas chegaram para ele e falaram assim: moço, o que o senhor tem que a gente não tem? E ele pregou o evangelho no meio da rua. Um monte de gente se decidiu. Um dia ele foi numa fábrica e umas pessoas ficaram rindo porque sabia que ele era pregador e tal. E ele olhou para elas, o olhar de compaixão. Elas começaram a chorar, se quebrantar e aceitaram Jesus. Há pessoas que você tem prazer de estar perto delas. Elas são brincalhonas, risonhas, tudo, mas elas refletem glória de Deus. Ah, meus irmãos, em quinto lugar, sobre a presença de Deus, você precisa entender que sua disposição pela presença de Deus sempre atrairá o favor de Deus. Sua disposição pela presença de Deus sempre atrairá o favor de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Nós queremos resolver tudo para o mais ser acrescentado. Nós queremos ter documento para o mais ser acrescentado. Nós queremos ter um emprego para o mais ser acrescentado. Nós queremos um casamento para o ser acrescentado. Nós queremos resolver um problema pessoal para o mais ser acrescentado. Não! A gente busca Deus e o mais é acrescentado. Meus amados, certo dia, quando Obed-edom estava na roça, ele ouviu sonhos dos cavaleiros de Davi chegando. Ele vai lá, Davi fala: moço, morreu um moço ali agora há pouco ali, porque tocou nesse negócio aqui, queria guardar na tua casa. Ele fala: é comigo mesmo. Davi olha para Obed-edom e diz ter ficado sabendo que ele morava ali, que talvez pudesse receber. Ele recebe. 3 meses depois, os mesmos cavaleiros chegam na porta da casa de Obed-edom. Obed-edom agora vai à porta, já vai com a roupa melhor. Passou na Ross, fez as compras. Ele vai chegar na porta lá, está mais gordinho, está se alimentando bem, está comendo tâmara, castanha, pão gostoso, passa, está comendo carne boa, coisa linda. Ele chega lá e o Davi olha e fala assim: meu Deus, era tudo deserto, está tudo florido. Ele fala: Obed, Deus te prosperou mesmo, rei. Mas 3 meses mudou tudo. Rei, é impressionante. Eu ia dormir, quando eu acordava, as plantas estavam aí, ó. Meu Deus. E aí que todos os meus bichos estão esperando um bebezinho. E as que estavam grávidas já até anteciparam, nasceu animal de primeira. Olha, eu vou te falar uma coisa: teve uma que deu 3 crias uma vez só, em vez de uma. E eu não estou dando conta não. Estou trabalhando muito agora, porque é muita bênção. Mas em 3 meses, montei a fabriqueta ali de queijo, tá vendo? De manteiga ali do lado e tal, coalhada. Nós estamos arrebentando aqui. Aí o rei fala assim: pois é, mas essa bênção tem que ir para todo o povo. Eu vou ter que levar a arca para Jerusalém. Obed está rico, a fazenda está detonando, e está cheio de animais. O que você faria? Pode levar a arca, Senhor, e ore por mim para que Deus me abençoe aqui? Talvez fosse isso que você fizesse. Ele vira para o rei e fala assim: rei meu, a arca pode ir com o Senhor, mas eu vou junto com a arca. Obed diz: nada disso aqui me encanta. O que mais importante que aconteceu não foi essa prosperidade aqui. O que mais importante aconteceu foi o que aconteceu dentro de mim. O verdejante que o Senhor vê diante dos seus olhos não se compara ao que verdejou dentro de mim. O fluir de
glória que o Senhor vê diante dos seus olhos se compara ao que eu sinto dentro de mim. Obed não só recebeu a arca, mas decidiu não se afastar mais dela. 3 meses de prosperidade, e ele agora abre mão de ser um fazendeiro rico para ser o porteiro da arca. Ele vai para Jerusalém, trabalhar de porteiro. Ele fica lá, mas estou perto da arca. Eu quero ser porteiro da arca e eu não quero ser fazendeiro longe da arca. Eu quero ser porteiro da arca e não quero ser um empresário renomado de Orlando longe da arca. E Obed começa como porteiro. E a Shekinah vai tomando a vida dele. E ele que outrora era um escravo edomita, pobre inimigo de Israel, descendente de Esaú, que negou a bênção natural da cidade de Gate, e de onde veio o inimigo gigante de Davi, ele agora se torna um levita oficial. E ele não para aí não. Eu não vou ler os textos agora, mas Obed-Edom é tão sedento pela presença de Deus, que ele vai se desenvolvendo. E aí, se você ler 1 Coríntios 15, 17, ele é porteiro do santuário. Mas 1 Crônicas, 15, 19 a 21, ele agora é músico. Ele toca nas celebrações. Quando chega mais adiante, ele vira o guardião da arca. Depois, em 1 Crônicas 15, 24, ele queria mais e mais de Deus. E agora se torna um ministro de adoração, liderado por Asaf, o maior líder de louvor de toda a história. E depois, em 1 Crônicas 16, versículo 37, vai dizer que ele é o líder de 68 pessoas. Ou seja, ele agora é um líder de adoração, que lidera 68 levitas. Ele é mais um porteiro, ele agora é um dos líderes da adoração, a Shekinah de Deus. Ah, meus irmãos, Obed-Edom queria mais da presença de Deus. Se você quiser mais, Deus vai te dar. Se tem uma coisa que Deus quer responder, é um pedido por Ele, não por coisas que Ele possa dar. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender, é que Deus ama quando a gente busca a sua face, não as suas mãos. As mãos são consequências. Quando a face vai, a mão vai junto. Quando a face vai, a mão vai junto, a bênção vai junto. Será que nós temos buscado esse Deus do jeito que Ele quer? Em último lugar, eu quero dizer sobre a presença de Deus, que você tem que aprender que a arca é carregada em sua vida com sacrifício. Qual o sacrifício que você faz pelo nome do Senhor hoje? Qual é a renúncia que você faz pelo nome do Senhor hoje? Qual é o desafio que você vive pelo nome do Senhor hoje? Quiseram carregar a arca no carroção, mas a arca tinha que ser carregada no ombro. Argola, com uma vara nas argolas e no ombro. Carregar uma caixa de madeira e ouro no ombro é pesado. Fere o ombro. Cansa. Tem que ter atenção para não tropeçar. Meus amados irmãos, hoje muitos estão no papel de usar, ou seja, estão em busca de um evangelho light. Querem carregar no carroção, querem levar na facilidade, não querem carregar no ombro. Eu quero um evangelho que a prosperidade venha, que os meus negócios avancem, que eu tenha dólar de sobra na minha conta e que eu possa fazer a minha vida do jeito que eu quiser. Se eu quiser falar palavrão, eu falo. Se eu quiser ir na igreja, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. Se eu quiser chegar atrasado do culto, eu chego. Se eu não quiser ir para a célula, eu não vou. Se eu não quiser liderar célula, liderar o reino de Deus e pastorear pessoas, eu não pastorei, porque eu vou me dedicar mais aos meus negócios. E Deus vai me abençoar. Afinal de contas, eu fui na reunião lá. Afinal de contas, eu fui na oração lá. Ei! Deus quer mais de você. Deus quer mais de você. Você só terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Você só saberá até onde Deus pode te levar na hora que você decidir levar Deus para onde você for. Muitos de nós não levaríamos Deus conosco
se algumas vitórias chegassem à nossa vida. E às vezes Deus está doido para dar aquela vitória, mas não pode. Nós nunca abriríamos mão de uma fazenda para ser porteiro da arca. Nós ainda não aprendemos a lição de Obed-Edom. As pessoas querem a presença de Deus, mas erram ao buscá-la segundo seus próprios métodos, construindo para si carros novos, em campanhas que confundem espiritualidade e supersticiosidade, onde se trata a Shekinah como um amuleto. Tem gente que vai lá na campanha, não, vou nessa igreja aqui, aqui está uma campanha de prosperidade, campanha do green card, campanha da verdinha. Aí querido, é falar, aí. Evento é vento, passa. O que vai ficar é a Shekinah. Amém. E Shekinah não se guarda em evento. Shekinah se guarda em casa. Se guarda no coração. Se guarda junto da família. Hoje a nossa vida é o Espírito Santo que nos move. Mas Ele quer domínio da nossa vida. Ele quer inflamar a nossa história. Ele quer nos prosperar, mas nos prosperar porque nós estamos juntos da Shekinah. Ele não quer prosperar a gente longe da Shekinah, não. Porque se você prosperar longe da Shekinah, você piora. Você começa a aprender que você pode prosperar sem Deus. Você começa a não depender de Deus. E Deus te ama tanto que Ele quer ficar perto. Então Ele quer que você seja próximo dEle para te prosperar com Ele. E assim, para onde você for, você vai com Ele. Essa é a grande lição de hoje. Quem entendeu? Mas eu queria fazer uma pergunta aqui. Será que tem alguém aqui que está aqui hoje e reconhece assim, pastor, eu ainda não entreguei minha vida a essa Shekinah, não. Eu ainda não aceitei esse Jesus como o Senhor da minha vida, não. Eu até vou à igreja e tal, mas assim, eu não me converti. Eu não decidi que Jesus é o rei da minha vida a partir de hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Tem que ser agora. Eu queria que você tomasse uma decisão hoje de começar uma nova vida com Jesus. Porque a Shekinah de Deus, a aliança de Deus, tem que chegar à tua vida e a tudo que te envolve. Mas você precisa fazer um caminho. Qual é o caminho? Confessar os seus pecados. Confessar que você não está buscando a Deus como deveria. E arrependido dizer, Deus, muda a minha história. Você quer isso hoje? Queria convidar que todos curvassem a cabeça nesse momento.